Olá a todos, viva! Estamos de volta com mais um projeto. Neste momento é o Denon PMA 250 Mark III. É um pequeno, belo amplificador com umas características muito interessantes, um THD de 0,05%. Portanto, não é um brinquedo, embora pareça pelo tamanho assim ser. Portanto, isto é um amplificador que a 8 ohms faz 25 watts por canal e chegou aqui à bancada porque tem uma intermitência num dos canais, ou seja, de vez em quando funciona, noutra não funciona. Isto pode ser uma coisa simples como, por exemplo, junções a nível das soldaduras partidas, aquilo que se chama uma soldadura fria, ou pode ser outro tipo de coisa qualquer. Para já eu fui ligar o aparelho e a ficha que vinha estava assim, neste estado, e não fazia bem contacto. Okay? Estava a fazer um contacto intermitente, tive que mexer na ficha para o aparelho ligar, portanto, e quando fui desligar a ficha e abrir isto, vi que estes fios já estavam, o azul está partido, o cobre está partido. Portanto, eu vou descarnar isto, vou estanhar estas pontas e voltar a montar a ficha que está ali. Isto para início. Depois já vamos ver por dentro, vou ligá-lo e vou ver como é que funcionam os canais, como é que está a resposta do amplificador, os comandos, os potenciómetros, por aí fora. Então, até já. Agora já estamos de volta, já o ligamos. Neste momento estamos a injetar aqui um sinal de 1 kHz 300 mV no auxiliar. Estamos mais ou menos a meio volume, o que equivale a mais ou menos 1 watt. Estamos com 1 watt de saída. A onda no osciloscópio, ou as duas ondas no osciloscópio, parecem bastante bem, equilibrados. O balance, canal esquerdo e canal direito estão equilibrados. Portanto, para já está a funcionar corretamente. Eu vou deixá-lo aquecer um bocado, que é precisamente com estas temperaturas é que estas questões forem soldaduras frias é que se podem manifestar. Neste momento o aparelho está a consumir qualquer coisa como 28 watts, de 170 mAh, portanto perfeitamente normal. A ficha dos 240 volts, eu estanhei as pontas, mas a ficha tem problemas, tem mau contacto. Além do fio do cobre estar partido num dos contactos, o encaixe da própria ficha não está bom, portanto tem que se pôr aqui uma ficha nova nisto. Este aparelho tem umas especificações muito interessantes, para a gama que é, como é óbvio, né? Portanto, já disse 25 watts por canal a 8 ohms e 0,05% de THD, o que é excelente para uma máquina destas. E eu vou ter a oportunidade de submeter este amplificador depois ao software RU através do Behringer, que está ali. Vou injetar depois um sinal aqui através do Behringer e através do software e vamos analisar depois, no fim, o THD desta máquina, ver se de facto está dentro dos parâmetros que estão no manual de serviço ou não. Pronto, para já vamos deixá-lo aquecer, vamos deixar ver o que é que acontece, para ver se manifesta o problema. Se manifestar o problema, vamos dar uns toques, umas pancadinhas no amplificador, vamos abri-lo e perceber em que zona mais ou menos é que há essa falha de contacto, e vamos também avaliar os condensadores e os comandos, os potenciómetros, se calhar precisam de uma limpeza, tem que se ver também. Então vá, até já. Já agora vou aproveitar este momento em que o Denon está aqui em estágio a aquecer, para mostrar um bocado a configuração de como é que eu aqui faço os testes iniciais e finais também dos amplificadores. É injetado um sinal de 1 kHz normalmente a 300 mV, vindo aqui deste aparelho, que é um gerador de funções, que vai através deste cabinho para a entrada auxiliar do amplificador, que está lá atrás, e depois as saídas das colunas, que estão aqui, saem nestes cabos para aquele aparelho que está ali atrás, que diz Audio Dummy Load.
Isto é um dummy load, é uma carga fictícia que pretende substituir as colunas, neste caso. O que está lá dentro são várias coisas. Isto é um dummy load que está em esteroides, digamos assim, porque tem as resistências de 100 watts lá dentro combinadas para poder fazer 8 ou 4 ohms. Elas são comutadas internamente, não por estes interruptores pequeninos que vocês veem aqui, mas estes interruptores que mandam relés que estão lá dentro, e esse é que fazem os contactos, abrem e fecham os contactos para as diversas configurações que podem existir. Portanto, eu posso ligar aqui, portanto, o amplificador que está na bancada em testes, depois posso ligar o dummy, a carga dummy, que é, portanto, direciono a saída do amplificador para as resistências ou então para as colunas, para o par de colunas que eu tenho depois aqui em cima, que só são usadas para este efeito. E depois posso comutar entre uma carga fictícia de 8 a 4 ohms. Okay? Portanto, tudo isso é comandado por relés lá dentro. Isto depois tem saídas em cabos blindados para o osciloscópio e para este aparelho que está aqui em cima, que eu já vou explicar o que é. E depois, este aparelho também tem lá dentro uma placa de proteção contra a corrente contínua a nível do offset DC. Ou seja, se o amplificador por algum motivo chegar aqui ou a meio de uma reparação, arrebentar um output ou arrebentar um driver que faça passar corrente contínua para as colunas, este Audio Dummy Load tem logo à entrada uma placa que detecta a corrente contínua e corta logo, portanto, acende um LED, a avisar que tem proteção, e corta logo, portanto, o sinal, neste caso, para o resto das ligações internas lá dentro. Portanto, protege principalmente as colunas. Se estiver ligado para as colunas, é isso que ele faz, que é para não queimar as colunas. Okay? Depois, este sinal que entra aqui através do amplificador naqueles cabos é distribuído lá dentro, tem várias saídas, e uma das saídas que tem é para este aparelho. Este aparelho do lado esquerdo é um volmeter, que talvez vocês estão aí a ver. Esse volmeter o que está a medir é a potência que está a sair do amplificador. Neste momento estão a sair um watt. E deste lado é uma pequena placa que tem um microprocessador que me dá a frequência que está a sair neste momento e um THD aproximado. Este THD ainda não está calibrado, está a entrar em conta com a distração interna do próprio gerador de funções, que eu sei que de fábrica tem 0,5, portanto há de ser aquele valor pelo menos menos 0,5, e mesmo assim isto é para me dar um valor muito aproximado, só para eu ter ideia se a onda de 1 kHz está a ser muito distorcida ou não, porque depois, como sabem, em termos mais exatos e científicos, digamos assim, vou utilizar o Behringer com o software, com o Rule, para fazer a análise de sweep de frequências e resposta flat do amplificador ou não, e também do THD. Portanto, até à nona, faz a análise até à nona harmónica, se não estou em erro. Pronto, e este é o setup que tenho. Eu aqui também no osciloscópio tenho logo a visualização da qualidade da onda e estas duas unidades que estão aqui, que são importantíssimas, que é, portanto, é o valor em RMS, em corrente alternada, da saída do amplificador. É com base neste valor aqui, que depois faz o cálculo, pode fazer um cálculo muito simples, da potência em watts que está a sair do amplificador. Já estamos aqui há meia hora, perto disso, se calhar até um bocadinho mais. Ele já manda um calorzinho jeitoso daqui, já teve, isto já me parece estar aqui a 40, quase 50 graus, 40 e tal, 50, portanto já está bastante quente. Até agora não aconteceu nada, os dois canais estão a funcionar lindamente, portanto eu vou mexer aqui no balance, a verem, portanto, não há problema nenhum nos canais até agora, está a responder perfeitamente, continua a debitar 1 watt, o dummy load já está a aquecer, já vai em 30 graus, ele tem um sistema de ventilação automático, quando chega, se não estou em erro, aos 40 graus, dispara a ventoinha para arrefecer as resistências. Portanto, vou abri-lo, vou fazer uma inspeção visual das soldaduras, junto aos transistores, que é a zona onde aquece, ou procurar sítios na placa onde haja manchas
mais escuras da presença de calor, normalmente é por baixo dessas manchas que depois podemos ter soldaduras partidas, ou frias, ou ilhas à volta, uma ilhazinha muito fininha à volta. Isto tem que ser feita tem que pôr uma lupa às vezes, ou uns óculos com lentes, para se conseguir ver bem, portanto, este tipo de situações. Vou desligar o aparelho e vou, portanto, proceder a essa verificação visual por forma de dirimir. E vou aproveitar, vou ver os condensadores, vou ver o estado geral do amplificador, já vos mostro isto por dentro para ver como é que está. Vamos ver então aqui o interior do amplificador, do Denon PMA 250 Mark III. Pronto, não esperava assim grande complexidade. Transformadores, os cabinhos do transformador com a corrente alternada passarem por cima do dissipador, que não é grande coisa, digamos assim, porque isto pode derreter, se aquecer muito, obviamente, né? Aqui o isolamento disto. Não parece que este isolamento seja em silicone, portanto, se calhar tem que, quando abrir isto e desmontar isto, tem que passar os cabos de outra forma. Uma coisa boa é que meteram a entrada da fonte de alimentação do corrente alterada junto aos transistores de potência, está ali a ponte retificadora e os condensadores de filtragem, e isto é bom porque não há quebras de tensão, os transistores estão muito bem alimentados. Depois temos aqui a parte da pré-amplificação, que está aqui, fizeram isto com poucos transistores e com 2 circuitos integrados, nomeadamente a entrada de fone está com um NE5532, que é bestial, muito bom. Há melhor, mas isto é bom. E depois também na etapa de pré-amplificação também está ali escondidinho, está ali. Noto que as placas estão um bocado sujas com spray de contactos, nomeadamente nesta zona aqui fizeram spray, sujaram um bocado a placa e depois não limparam. E esta então aqui está uma película gordurosa em cima, ou parece-me ser uma película gordurosa, não sei muito bem o que é, que já captou o pó todo. Portanto, eu vou agarrar o pó, isto é uma maravilha. Pronto, isto é o relé de proteção, está ali. Estes equipamentos, que provavelmente, como são relativamente mais baratos, porque são unidades pequenas, embora as características acústicas e de som, digamos assim, melhor audiófilas, acústicas não, porque isto não é um tema acústico, é um tema audiófilo. As características são bastante interessantes para o modelo, parece-me que isto ser um modelo relativamente mais barato. Depois tem outras questões a nível da manutenção, por exemplo, a placa inferior, esta chapa que vocês estão a ver aqui em baixo, não dá para retirar. Portanto, para se aceder à zona de soldagens desta placa enorme que aqui está, é a placa toda que tem que sair, portanto não se consegue aceder por baixo do equipamento, o que é, obviamente, pena, porque vai dar muito mais trabalho, portanto, a abrir e a verificar as soldagens que estão por baixo. Mas é o que é, já apanhei vários aparelhos assim, tem que se tirar estas fichas todas, aquelas brancas, tem que se tirar estas, e depois tirar a frente, esta frente toda tem que sair, e depois girar a placa ao contrário, com o dissipador agarrado. O dissipador está aqui preso por estes suportes também. Se calhar o melhor a fazer ainda é desaparafusar os transistores de potência e tirar o dissipador, porque vai fazer muito peso. E pronto, para já é isto. Agora é muita mãozinha aqui nisto para fazer o que tem que ser feito. Só um pequeno pormenor que eu há bocado não referi, que é os condensadores estão aqui instalados. Os de filtragem aparentemente não têm marca, dizem só áudio, portanto não sei que marca é esta. Não estão inchados, portanto aparentam estar para já em condições. Aquilo lá em baixo que se vê é cola, é uma cola que se mete na fábrica, que por acaso esta não parece ser corrosiva, portanto este tipo de cola que metem nos condensadores, justamente nos condensadores maiores, porque os condensadores maiores, quando carregam, vibram e têm tendência a partir depois dos contactos na placa de circuito impresso, e eles colam-nos precisamente para isto. E antigamente lhe davam uma cola que era corrosiva, que depois acabava por
em contacto com os pernos dos outros componentes, com o ruído e a própria placa também. Não estou a falar da substância química que por vezes os condensadores deitam cá para fora quando se babam, digamos assim, que assim ainda é pior. Estou a falar mesmo de cola num condensador que está saudável, digamos assim. Esta cola também não é grande coisa. Esta, por acaso, parece-me estar em condições. Depois, os outros condensadores estão aqui, que são de cor negra, são SME. SME, portanto, são condensadores de uma série, isto é o United Chemicon, são condensadores absolutamente vulgares, normais, não são condensadores para áudio, portanto eu também vou avaliá-los depois com o MERS 100, como é que eles estão, e se isto precisa de um recap ou não.